Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 7 até 13, né? Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros, né? Quando São Mateus narra isso, mais ou menos lá no capítulo 10 de São Mateus, né, fala que além de Deus dar o poder para os apóstolos expulsar os espíritos demoníacos, dá também poder para curar, poder para ressuscitar e outras coisas. São Mateus, ele explica de maneira um pouco mais longa, né? Muito bem. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrares numa casa, fica ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunha contra eles. Então, os 12 partiram, pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Bom, seria interessante ler depois o capítulo 10 de São Mateus, que explica a mesma coisa, só que de maneira um pouco mais detalhada, né? Mas vamos aqui fazer uma reflexão. Jesus chamou os 12. Então, ele escolhe esses 12. Ele escolheu os 12. Né? Como hoje Jesus escolhe os sacerdotes, né? Ele escolhe. Ele coloca no coração do jovem um chamado para servir a Deus de maneira full time, tempo integral, né? Sem casamento, sem nada, viver só para Deus. É um chamado especial de Deus, uma graça especial, que Deus vai enviá-los, né? Depois, e ele enviou de 2 a 2. É sempre uma técnica boa, né? 2 a 2. Dando-lhes poder sobre os espíritos impuros, poder também para curar doenças, poder para até ressuscitar mortos. E nós vimos como isso aconteceu com os apóstolos. São Paulo expulsava demônios, São Paulo ressuscitava mortos, São Pedro também, né? E naquele tempo era mais importante do que hoje, porque eles iam enfrentar todo o paganismo. Hoje, graças a Deus, nós já não enfrentamos todo o paganismo, né? Hoje, aqui no Brasil, quando a gente já prega para muita gente que já está até convertida, né? Então, São Jerônimo, Santo Ambrósio dizia: hoje nós não precisamos mais desses milagres tão grandes como aconteciam antigamente. Não que Deus não queira realizar, nem que Deus não possa realizar. Pode. Só que para cada tempo, Deus concede um tipo de graça para a missão. Deus dá a graça conforme a missão. No tempo dos apóstolos, a coisa era muito mais pesada, né, do que hoje, por exemplo, aqui para nós no Brasil. Bom, então, recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Ou seja, confie na providência divina. Lá em São Mateus, o texto fala: porque o operário é digno do seu salário. Então, aquele que vive para a evangelização, o sacerdote que vive para a evangelização, o ideal é que ele viva só para a evangelização. Às vezes, eu encontro sacerdotes que, para que ele possa manter o seu sustento, sobretudo os sacerdotes diocesanos, às vezes tem que fazer algum trabalho, tem que dar aula no colégio, tem que dar aula numa faculdade, para poder ter o seu sustento. Isso não é o ideal. O ideal é que a comunidade mantenha o sacerdote. Entende? Porque aquele que se beneficia do trabalho do sacerdote, a Santa Missa que ele celebra, a confissão, a unção dos enfermos, né? Sabe? Então, Jesus diz que o sacerdote ele deve viver na providência divina. Né? Quando fala não levar dinheiro na cintura, não quer dizer que o sacerdote não vai levar o dinheiro, não vai preocupado com dinheiro.
não vai preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, não. Ele fala, né? Quando entrar numa casa, né? Fica aí até a vossa partida. Não fica mudando de casa em casa, buscando mais satisfação, mais coisa, não. Né? Fica ali, quieto, naquela casa, cumprindo a sua missão de evangelização. Né? E exija o mínimo necessário para o seu sustento, para o seu trabalho. É claro, hoje nós vemos muita gente viajando pelo Brasil inteiro, até para fora do Brasil, pregando, né, o Evangelho. Eu mesmo viajei muito. Agora que nós paramos por causa dessa pandemia, né? Mas viajei muito. Viajei pelo mundo inteiro, viajei pelo Brasil inteiro. Claro, as pessoas me pagavam a hospedagem, pagavam a alimentação, pagavam o transporte. Mas, como eu não precisava, né, eu nunca cobrei nada. Nunca pedi nada. Olha, eu quero que vocês me paguem aí R$ 1.000 pelo meu trabalho, 500, não, graças a Deus. Até, as pessoas até oferecem, sabe? E se a pessoa oferece, não há problema de você receber. Mas não cobrar. Talvez possa cobrar aquele que precisa, que vive só da evangelização. Eu não. Eu, professor, eu tinha meu salário, então não precisava disso. Aquele que precisa, ele precisa receber, né? Para poder continuar o seu trabalho de evangelização. Né? São Paulo fala, não atarás a boca ao boi que debulha. Quer dizer, esse provérbio. Não tampa a boca do boi, né? Para ele não comer, né? Os grãos dali onde ele está trabalhando. Deixa o boi se alimentar também. Está trabalhando, então o operário também é digno do seu salário. Né? Bom, mas tem uma coisa, né? O que Jesus quer colocar aqui é que o evangelizador, e todos nós, leigos também, mesmo nós que não somos padres, não somos, né? Nós também somos evangelizadores. A gente vai ver que na segunda leitura, quando Jesus fala maravilhosamente do que Deus quer de nós, né? Somos evangelizadores. Mas aí a evangelização exige de nós vencermos três idolatrias dentro de nós. Né? Hoje a idolatria não é mais aquela lá do tempo dos judeus, que eles iam adorar os Baals, os Acerós, os Moloque, não. Hoje, a grande idolatria que existe para nós todos, qual que é? Pelo menos três. É a idolatria do dinheiro, é a idolatria do prazer, é a idolatria de nós mesmos. Né? Eu diria, o dinheirolatria, adoração do dinheiro, né? Depois a sexolatria, ou a comidolatria, né? O Deus da comida, né? Ou a egolatria, né? O ego, a glória, né? A minha... Sabe, são esses deuses modernos que atrapalham a evangelização. O evangelizador, ele não pode ter, ele tem que combater. E não é fácil, não é fácil. Né? O dinheiro é algo que nos fascina, o vil metal. Né? Nós todos somos apegados ao dinheiro, mais ou menos. Então, se aquele que prega, aquele que evangeliza, ele está preocupado com o dinheiro, então o que vai acontecer? Ele vai querer agradar os outros. Entende? Porque ele não está preocupado tanto com a conversão das pessoas, está preocupado em ganhar dinheiro. Está preocupado de fazer alguma coisa que renda para ele. Então perde o foco da evangelização. É muito perigoso. É uma tentação muito grande para a evangelização. Depois, aquele que, né, além do dinheiro, né, o prazer, aquele que está preocupado com o prazer da comida, o prazer do sexo, fora do plano de Deus, não vai ser evangelizador. Vai perder o foco totalmente. Se não lutar pela castidade,
se não lutar pela temperança, o autocontrole, não tem como ser um evangelizador. E depois, a egolatria. A egolatria talvez seja uma das piores coisas, né? A gente se faz Deus. É o orgulho, é a vaidade, é a soberba, o desejo de aparecer, o desejo de, né, ser aplaudido. Aí o que acontece? Se você quer ser aplaudido, você não vai pregar aquilo que Deus quer. Você vai pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Porque você quer receber aplauso. Né? Santo Agostinho dizia uma coisa muito interessante. Prefiro que vocês me critiquem do que vocês me aplaudam. Porque quando vocês me criticam, eu faço meu exame aqui de consciência e eu melhoro. Mas quando vocês me aplaudem, eu corro o risco de ficar orgulhoso. Então, é isso aí. Né? A gente rejeita o verdadeiro apostolado, a verdadeira missão de cristãos de levar o evangelho de Deus com coragem às pessoas, se a gente se deixar amarrar pelo dinheiro, se deixar amarrar pelo prazer e se deixar amarrar pelo sucesso. Eu chamo de egolatria. Meus irmãos, uma das coisas mais difíceis de vencer é a egolatria. O bendito eu que quer ocupar no nosso coração o lugar de Deus. No nosso coração tem um trono. Nesse trono, ou senta o eu, o meu ego, ou senta Deus. Não dá para sentar os dois. Aí é a virtude da humildade. A humildade é exatamente você tirar o seu eu, o seu ego, desse trono do seu coração para que Deus sente. Né? A humildade é como a raiz de uma árvore. Né? Eu escrevi um livro que eu chamei de Humildade, Raiz da Santidade. Né? A humildade e a obediência põe o ego no lugar certo. Né? Eu gosto de pensar na raiz. A raiz de uma árvore, ela é escondida, ela fica enterrada na terra. Ninguém elogia a raiz. Ninguém se lembra da raiz. Todo mundo lembra da árvore. Nossa, que árvore bonita, que sombra gostosa, que flores bonitas dessa árvore, que frutos bonitos, gostosos que essa árvore dá. Mas quem é que produz isso? A raiz. A raiz que fica ali na terra, escondida, silenciosa, ninguém lembra, ninguém aplaude, é a humildade. É assim que tem que ser o cristão, né, que quer servir a Deus como Jesus quer. Porque senão a gente acaba, né, ao invés de pregar Jesus, pregando nós mesmos. Ao invés de fazer a vontade de Deus, fazendo a nossa vontade. Então, isso é uma coisa muito importante da gente pensar. Né? Muito importante mesmo. Né? Mas Jesus fala aqui, né, também outra coisa para ele, aqui no Evangelho, né? Quando entrares numa cidade, fica ali e tal, aí ele fala que se o pessoal não ouvir, né, sacudir o pó, né, das sandálias contra eles, né? Quando São Mateus fala isso, lá no capítulo 10 de São Mateus fala que uma cidade que rejeitar os evangelizadores, não quiser acolhê-los, que seu julgamento será mais severo do que o julgamento de Sodoma e Gomorra. Meu Deus do céu, eu não sei o que pode ser mais severo do que o julgamento de Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra foram totalmente destruídos. Né? Totalmente. O que pode ser pior? Então, uma cidade, uma comunidade, uma pessoa que rejeita a pregação, rejeita o evangelho, rejeita o chamado de Deus para uma vida nova, é uma coisa complicada.